Você que pode estar pegando a sua Bíblia, deixa eu só baixar o som aqui, deixar bem baixinho. Isso. E nós vamos estar ministrando Gênesis 13, do 1 ao 13, diz assim. Acho que eu vou parar, né? Eu vou parar porque senão eu vou me confundir aqui. Eu não sou o pastor Carlos, que consegue ministrar com som ao fundo, e etc, etc, etc. Eu sou mais lenta. Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 13 diz assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. De Abraão e Ló. E os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou lá os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para a campina, para o oriente. E apartaram-se um do outro, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas campinas, nas cidades das campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amados, essa palavra ela dá várias pregações, mas eu quero entrar num contexto diferente. Abraão, lá atrás, Deus mandou Abraão se afastar da sua gente e ir, não foi? Deus não deu uma ordem a ele? Quer ver só? Deixa eu pegar aqui. Aí houve a confusão de línguas lá. Aí depois Deus chama Abraão e ele faz uma promessa. Deus disse assim: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus falou com Abraão para ele sair da terra e da parentela. Ló é o que de Abraão, amados? Aqui no texto diz que Ló é primo de Abraão, não é? Pois é. Quando Deus nos dá uma ordem para irmos, sabe quando Deus tem um propósito na sua vida? E Ele tem. E Ele diz para você: olha, eu quero que você vá ser missionário na China, ou na Índia, ou no Paquistão, ou do outro lado da rua da sua casa, ou na cidade vizinha. E Deus manda você ir, mas manda você ir só. E você leva Ló com você. Foi o que Abraão fez. Deus mandou Abraão ir. Só que Abraão era para ter ido separado da sua parentela e sair da sua terra, não foi? Abraão fez o quê? Levou Ló consigo. Quando Deus tem uma promessa para mim, é para mim. Não é para os agregados. De repente, a promessa do agregado
ou do meu irmão, ou do meu primo, se funde com a minha. Mas no caso específico, é para você. E aí, se você não obedece a Deus, você está frito. Nós estamos fritos. Por quê? Porque olha só o que aconteceu com Ló. Olha só o que aconteceu com Abraão. Eles começaram a morar juntos. E aí começaram a crescer os dois. E os pastores começaram a brigar. E essa não era a vontade de Deus para Abraão. Era para Abraão pegar sua esposa e sair do meio da parentela e ir para uma terra onde o Senhor ia indicar. E o Senhor fez promessas a Abraão. E você sabe que as promessas, para serem cumpridas na vida de Abraão, demorou um certo tempo. E eu creio até que pelo fato dessa desobediência, porque eles ficaram vários tempos junto a Abraão e Ló. E agora mais à frente eu quero ir para uma outra parte dessa palavra, que é sobre o fato de escolher. Abraão disse para Ló, olha, não vamos brigar, porque nós somos irmãos, eu não quero nem brigar com você, nem você comigo, e também não quero que os seus pastores, que os nossos pastores se indisponham entre si. Nós queremos viver bem, então você escolhe aonde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão teve sabedoria e falou a Ló, escolhe o que você quer. E Ló, muito do esperto, amados, nem sempre o que é bom aos olhos é o certo. Ló, muito do esperto, olhou para as campinas do Jordão e viu que a terra era boa, bem regada, que era linda, que era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Mas olha só aqui embaixo o que diz que estava naquela terra: Sodoma e Gomorra. Amados, na nossa vida, tudo que nós fazemos, nós temos que tomar decisão, não é verdade? Você acorda pela manhã e você tem que tomar decisão se você quer levantar ou se você quer continuar dormindo. É a primeira decisão sua. A segunda é se você vai escovar o dente ou não. A terceira é se você vai tomar café ou não. Ou até que roupa vestir, não é? Tudo que nós fazemos, nós temos que tomar decisões. Nós não podemos viver sem tomar as decisões. E as decisões que nós tomamos são alvos propostos por nós mesmos, pelas pessoas, porque se você trabalha fora, você vai levantar, vai de camisola ou vai de pijama trabalhar, você não vai ser aceito. Ou você chega lá sem escovar dente, você vai estar com a boca meia esquisita, né? Com gosto de cabo de guarda-chuva e exalando aquele aroma. Então, são decisões que têm que ser tomadas e essas decisões são alvos que você tem que complementar, tem que cumprir. E aí, Ló, muito do esperto, escolheu as campinas do Jordão, porque ele olhou por vistas. Nem sempre o que é bom é o certo. Ló viu que a terra era boa, que era lindo, que era maravilhoso, mas aí o que acontece lá na frente, a história de Ló? Você sabe, né? Ou você ainda não leu? Misericórdia, irmão, tem que ler a Bíblia. Cada pessoa, cada um de nós, vivemos tomando decisões. E essas decisões nos levam para certos lugares. Todas as nossas decisões, ela tem um final, ela tem um alvo. E essas decisões são baseadas nas nossas histórias. Nós decidimos se queremos pecar ou se queremos ser santo. Nós decidimos se queremos casar ou se queremos ficar solteiros. Nós decidimos se queremos estudar, ser alguém ou não. Nós decidimos se queremos trabalhar ou se queremos ficar à toa.
não é? E cada uma dessas decisões que nós tomamos, ela nos leva para um alvo. Se eu decido ser pecador, eu sei qual é o meu fim. Se eu decido ser santo, eu também sei qual é o meu fim. O meu alvo é o céu. Se eu sou pecador, o meu alvo é o lago de fogo e enxofre, não é? Se eu decido trabalhar, o meu alvo é construir a minha vida, é ter minha casa, ter minha esposa, é ter uma sustentação financeira que o Senhor está me dando. Agora, se o meu alvo é não trabalhar, é ser preguiçoso, eu não vou chegar a um alvo que eu não vou ter o que comer, não é verdade? Então, é assim, tudo tem seu valor. Então, nós temos que olhar com os olhos de Deus, não com os nossos olhos da carne. Por quê? Porque os olhos da minha carne, como foi os olhos de Ló, basearam na minha alma. E quando eu tomo decisões baseadas na minha alma, eu sempre, geralmente, eu me dou mal. Porque eu não posso me basear pela minha alma. Ló viu que a terra era boa. Ló viu que era agradável para se ver. Mas Ló não pesou as consequências daquele lugar. Nós temos que tomar decisão com os olhos do Senhor e na direção do Senhor. Abraão foi esperto, disse para Ló, olha, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Nós temos que tomar decisões pautadas na palavra de Deus. Perguntar, Senhor, esse emprego que veio até a mim, é da tua vontade? Porque, amados, Deus é assim, você tem um livre arbítrio. Você pede as coisas para Deus, Ele te dá. Às vezes é no tempo dele, mas às vezes é de imediato, não é verdade? Você tem tido, recebido coisas assim, que eu sei, que eu também sou assim. Nós pedimos e Deus dá de imediato, mas algumas coisas Ele nos faz esperar, que é para nos preparar para recebermos aquilo. E às vezes Ele até não quer dar, porque Ele sabe, Ele conhece o nosso futuro, e Ele sabe que lá na frente nós vamos nos arrebentar. Mas nós insistimos tanto, que Ele dá. E as consequências depois a gente vai ter que arcar com elas. E Ló olhou para aquilo tudo, a terra era linda, era verde, era bem regada. Ele escolheu aquele lugar. Só que aquele lugar foi quase a perdição da vida dele. Porque ele foi morar lá naquele lugar e depois tem a história lá na frente, né? De que... Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. De que Abraão tem que ir lá ajudar. Depois o Senhor envia os anjos para tirar Ló. Ló é levado cativo, não é verdade? Abraão tem que ir lá com seus homens libertar, mas Ló ainda continua lá em Sodoma e Gomorra. Então, nem todas as decisões que a gente toma, que aparentemente é agradável, que é bom, vem de Deus. E Abraão sabia disso. Então, o que Abraão fez? Abraão pediu para Ló escolher. E aí, Abraão ficou com a parte que ficou para ele, mas que foi abençoadíssima por Deus. A terra não era tão boa quanto a de Ló, mas Abraão estava dentro da vontade de Deus. Amados, se Deus quer que você faça algo, faça. Mas não leve Ló contigo. Ló vai atrapalhar a sua ida. E não escolha pelos que seus olhos estão vendo. Escolha pelos olhos do Senhor. Peça a direção de Deus. Porque as decisões são sempre boas e agradáveis à nossa alma. Mas tem coisas que nós temos que fazer
Porque o Senhor nos mandou fazer em obediência. Por exemplo, você quer ser feliz no seu casamento? Claro, todos querem, né? Então você precisa morrer para si mesmo. Você sabe que casamento é relacionamento. E todo relacionamento causa um desgaste, não é? Então a gente tem que estar sempre abrindo mão. Porque cada dia no relacionamento é um dia novo. Não é que eu vou me anular, não é isso. Mas é como se fosse duas pedras ali se lixando. E aí você vai conhecendo o seu amado, a sua amada, e você vai aprendendo a conviver. Você vai ter que abrir mão de coisas. A sua esposa, o seu esposo vai ter que abrir mão de coisas a seu favor. Então nós temos que morrer. Você quer ter prosperidade? Você tem que morrer. Nós temos que tomar as decisões certas. Nós temos que tomar as decisões em Deus. Não é o que é agradável que é o certo. Ló, ele tomou uma decisão boa e agradável, porque ele viu com seus olhos. Nós não podemos, amados, ter o padrão de Ló. O padrão de Ló é o seguinte: na hora de tomar as decisões, eu escolho o que é melhor para mim. Não importa se para o outro, se o outro vai se dar mal ou não, se eu vou quebrar algum princípio. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ter o padrão de Ló em minha vida. Eu tenho que ter o padrão de Deus em minha vida, sabia? Porque eu não posso fazer o que todo mundo faz. Por exemplo, a mídia, a televisão, as revistas e etc., elas mostram e querem tentar colocar na nossa cabeça que eu tenho que me vestir de tal maneira, que eu tenho que agir de tal maneira, mas eu não tenho que fazer o que os outros fazem. Eu sou único para Deus. Eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Senhor, como é que tu queres que eu me vista? Senhor, como tu queres que eu me porte? Nós temos que andar no padrão de Deus, não no padrão de Ló. Não é porque todo mundo faz que está certo. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Por isso que você tem que ter intimidade com o amado da sua alma. Porque se eu conheço Jesus, se eu conheço Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu tenho intimidade na oração, na leitura da palavra. Quando eu pisar na bola, ou quando eu pedir ao Senhor, Senhor, e agora, Pai, o que eu vou fazer? O Espírito Santo vai te constranger, ou vai até mesmo falar ao seu coração, ou até mesmo falar com voz audível ao seu ouvido. E aí eu vou seguir aquilo que Ele está me falando. Mas eu não vou tomar a decisão porque eu quis, porque era agradável, porque era bom. Existem algumas consequências de quem anda no padrão de Ló. Ló, ao entrar na região de perigo, ele viu que as terras eram boas e foi estendendo a sua tenda com vantagem. Ele foi se deslocando cada vez mais até chegar em Sodoma e Gomorra. Lembra, ele entrou lá na Campina do Jordão, mas ele foi estendendo as suas tendas, foi crescendo, foi aumentando até chegar em Sodoma e Gomorra. Ele tomou uma decisão baseada na sua alma, que o levou a pecar. Você lembra lá da história de Sodoma e Gomorra? Os anjos, Deus falou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou assim, Senhor, mas se tiver tanto justo, Deus disse assim, depois você lê a história lá. Eu estou parafraseando lá, Célia, aqui, a Bai Célia. E Abraão disse, Senhor, mas se tiver tantos justos, o Senhor não vai destruir a terra? Deus disse, se tiver, eu não vou. Aí Abraão viu que não tinha e foi baixando. E chegou que Deus falou assim, não, eu vou exterminar, vou acabar com Sodoma e Gomorra.
Aí Abraão disse assim: deixa então, envia alguém para tirar meu primo Ló de lá. E Deus enviou 2 homens que eram 2 anjos. E quando aqueles 2 anjos chegaram lá, olha a terra de prostituição onde Ló estava. Quando os anjos bateram na casa de Ló, veio o povo todo atrás daqueles anjos e queriam aqueles homens para ele. Queriam conhecer. A Bíblia, quando fala em conhecer, fala de ato sexual. José conheceu Maria e etc, etc. Então, aqueles homens queriam aqueles 2 anjos para eles, porque eram bonitos, mas eles estavam personificados de homens, eles não tinham asa nem nada. E Ló disse assim: não, por favor, não faça isso, eu dou as minhas 2 filhas que são virgens. Eles: não, nós não queremos, nós queremos esses 2 homens. Então você imagina o lugar de pecado para onde Ló foi. Ele escolheu o que era bom e agradável aos olhos dele. E aí ele foi entrando na terra do pecado, e foi caminhando nessa terra e deu no que deu. Né? E aí os anjos tiraram, e você lê a Bíblia que você vai aprender, tá bom? Vamos continuar aqui. O que se acha esperto, amado, ele escolhe segundo a sua alma, porque as coisas são boas, a carne dele fala mais alto. Nós não podemos escolher com a nossa carne, com a nossa alma. Nós temos que escolher com o padrão de Deus. E quando nós escolhemos com a nossa alma, nós vamos fazendo que nem Ló, vamos estendendo a nossa tenda. A cada dia nós vamos nos compromissando mais com aquela escolha. E aí, para voltar, é muito difícil. Então, o melhor é você escolher em Deus, fazer a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Abraão ficou com a outra parte, mas Abraão cresceu muito mais que Ló, teve muito mais que Ló, teve muito mais promessas, e as promessas se cumpriram na vida de Abraão. E na vida de Ló, não. Ló foi até uma certa altura, e depois, olha o que aconteceu. Leia a Bíblia, Gênesis, para você conhecer a história. Eu sei que muitos de nós já lemos e às vezes não prestamos atenção. Amados, a Bíblia é importantíssima. Nós temos que ler, e ler em espírito, que é para ela entrar e fazer parte da nossa vida. E aí, Ló acampou na fronteira do pecado. Ele entrou na Campina do Jordão, que era a fronteira do pecado. Mas ele começou a andar e foi parar lá dentro. Ele se expôs, ele expôs a família dele, ele expôs os servos dele, as servas, ele expôs a todos ao pecado. E quando menos se espera, ele estava lá em Sodoma e Gomorra. Nós não podemos de maneira nenhuma escolher pelo padrão de Ló, escolher pela nossa alma, escolher por vistas. Por quê? Porque nós vamos com certeza entrar no território do pecado. Vamos ser como Ló, sem perceber já estamos dentro de Sodoma e Gomorra. E tem casos de pessoas que vivem na fronteira do pecado. Ela não chega a entrar lá na cidade do pecado, mas fica naquela fronteira do sim e do não. E isso não agrada a Deus. E Sodoma é pecado. E é altamente sedutor. É bom, é agradável. E aí, amado, quando nós estamos nessa zona de pecado, quando nós estamos nessa fronteira, ou quando já estamos lá em Sodoma e Gomorra, pelas decisões que tomamos, pelo padrão de Ló, o que acontece? É uma questão de tempo para que o juízo e a maldição venham sobre nós. Não tem jeito. Olha, não tem como nós tomarmos decisões e não ter consequências.
toda decisão que você toma na sua vida, por menor que seja, ela tem uma consequência. Ou é uma consequência boa ou uma consequência ruim. Olha só. Vamos supor, você levantou, está com aquela preguiça de trabalhar, fica na sua casa, na cama e tal. Aí você faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, o seu patrão vai ligar para saber o que está acontecendo, né? E aí você pode ser mandado embora. Ou você levanta, se troca, não penteia o cabelo, nem escova os dentes, vai trabalhar. No 1º dia, os seus amigos olham assim, nossa, ele esqueceu, né? No 2º dia, olham de novo. Mas no 3º dia, alguém vai chegar, poxa, você está muito relaxado, você está fedendo e tal e tal. Então, tem a consequência, né? Cada decisão nossa tem uma consequência, não tem jeito. Se eu não sair do território do pecado, o juízo de Deus vai me alcançar. A consequência vem. Ou ela é boa ou é ruim. Olha, todo pecado o Senhor perdoa, mas Ele não tem como tirar as consequências. A gente tem que passar por elas. E não é fácil. Às vezes nós fazemos coisas sem pensar, tomamos as decisões na nossa vida, no padrão de Ló, e depois nós temos que arcar com aquela consequência para o resto da vida até. Imagina, você jovem, você menina, você menino. Vocês sabem, nós sabemos, que sexo é para o casamento, né? Não é para os solteiros, é para os casados. E aí eu sou uma jovenzinha, bonitinha, gostosinha e tal, e acho um gato maravilhoso, aí vou lá e transo com ele. Sem camisinha de preferência, né? Aí eu pego AIDS. E aí? Aí eu vou diante de Deus e peço perdão. Senhor, me perdoa, Pai. O Senhor vai me perdoar porque eu fiz isso. Mas e a consequência? Ficou lá, não ficou? Pois é, amados. É assim que funciona. Eu estou falando de um caso desse, mas de uma coisa simples também. Tudo que nós fazemos tem consequência. Ou elas são boas, ou elas são más. Porque tudo que vivemos é uma escolha diante de Deus. Eu posso escolher ser santo, eu posso escolher ser pecador, eu posso escolher ser trabalhador ou ser preguiçoso, eu posso escolher casar ou ficar em fornicação, eu posso escolher ter sabedoria ou não, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria, peça a Deus. Você pode escolher se você quer pedir sabedoria a Deus ou não. Então, tudo tem suas consequências, tudo tem o seu juízo. E quando eu entro no território do pecado, eu perco totalmente a minha resistência com relação ao pecado. Eu perco a noção. Olha, você alguma vez na sua vida se apaixonou? Estou falando de paixão, não estou falando de amor. Amor é diferente, é maduro, é razão, mas paixão é loucura. Quando se está apaixonado, você perde totalmente a razão. Você não pensa em nada, não pensa em ninguém, só pensa no outro. Você não quer saber de nada. Se alguém te dá um conselho, você está entrando num barco furado, mas as pessoas falam com você, você não consegue enxergar. E aí, depois vem as consequências, não é verdade? Eu perco totalmente a resistência com relação ao pecado. Para mim, aquilo é natural, porque eu estou apaixonado por qualquer coisa. Às vezes eu estou apaixonado, eu quero um carro a todo custo. Eu não penso que eu vou ficar com dívida, eu não penso que eu vou ficar com problemas depois. Eu não penso em nada, eu só quero aquele carro e pronto. Eu quero aquele emprego. Eu não me importo se eu vou derrubar o meu amigo de trabalho, ou se eu vou passar por cima dos outros. Eu quero chegar lá.
Isso é padrão de Ló. Não é padrão de Deus. Padrão de Deus é fazer como Abraão fez. O lado que Abraão ficou não era tão bom quanto o de Ló. Mas Deus trouxe provisão. O gado dele aumentou. Os servos dele aumentou. Tudo dele aumentou. Porque ele estava dentro do padrão de Deus. Porque ele fez o que não era agradável aos olhos. Mas ele fez o que era agradável a Deus. E às vezes vem coisas que é agradável aos olhos e a gente acha que é agradável a Deus e não é. E aí a gente vai e toma decisão quando vê já era. E é um problema. Porque o juízo vem, a consequência vem, não tem jeito. Para concluir, amados, Ló, ele não viu o pecado nem os homens pecadores de Sodoma. Ele viu simplesmente as campinas do Jordão, aquilo que deu prazer à sua alma. Os olhos de Ló viram as vantagens. As filhas de Ló só viam homens daquela cidade. Aliás, elas não viam homens daquela cidade. Tanto que elas conceberam do próprio pai. Lembra que depois que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, que acabou, foi destruída, elas ficaram com medo de ficarem sozinhas, elas manteram relações sexuais com o próprio pai e tiveram filhos, que são as descendências moabita e amonita, que são a carne de pescoço lá que o povo de Israel teve que guerrear. Elas foram guiadas pelo pecado. Sodoma era uma cidade de culto às prostitutas e prostitutos. Lá tinha homossexuais, prostitutas, tinha tudo que não prestava. Era a cidade do prazer. Então, amados, nós temos que ser guiados pelo padrão de Deus, não pelo padrão de Ló. Que o Senhor possa nos ensinar a tomar as decisões certas, ainda que não seja boa ou agradável a nós. Porque o Senhor vê lá na frente. Eu sempre digo isso. Eu estou aqui no estúdio, eu estou olhando uma parede. Você está aí no escritório, na sua casa. Se você não estiver em frente à janela, você também está vendo uma parede. Mas Deus vê além dessa parede. Deus vê o meu futuro. Então Ele sabe o que é melhor para mim. Então o que eu preciso? Eu preciso depender dEle. Porque eu sei que Ele não vai me dar coisas que eu não possa ter. Ele vai me dar aquilo que vai me fazer crescer, que vai me fazer andar, que vai me fazer ser feliz. A princípio, eu posso até não gostar, mas é o melhor para mim, porque Deus tem o melhor para mim. Para mim e para você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar hoje. Mas coloque-a diante de Deus. De repente ela pode ser boa e agradável aos seus olhos, mas não é a vontade de Deus. Dependa do Senhor, totalmente. Porque, amado, quando eu dependo de Deus, eu sou noiva. E noiva, como diz o pastor Carlos, é outro papo. Noiva é intimidade. Quando eu dependo de Deus, eu sou discípulo. E discípulo também é outro papo. Discípulo não é multidão. O Senhor revelava a sua vontade para os discípulos. O Senhor revelava os seus segredos para os discípulos. Então eu tenho que ser discípulo de Cristo e eu tenho que ser noiva de Cristo. Porque Jesus vai voltar e Ele vem buscar a noiva.
Ele não vem buscar a igreja, ele vem buscar a noiva dele. A noiva vai ser tirada de dentro da igreja. Amados, isso é muito sério. Nós não podemos brincar de ser crente. Nós não temos mais tempo de ter o padrão de Ló. Nós temos que ter o padrão de Deus. Esses dias eu fui com o pastor Carlos assistir aquele filme 2012. E eu fiquei assim. Claro, tem muita coisa lá que é cinematográfica. Mas se você pegar assim o contexto geral do filme, você vai ver que está em Apocalipse. E começa o filme alguém dizendo que o Código Maia já sabia que em 2012 ia acabar, que o código, um outro código lá sabia e que a Bíblia também sabia. Claro, a Bíblia não diz data, né? Mas que a Bíblia fala do final dos tempos e da volta de Jesus. Então, amados, nós não temos mais tempo para ter padrão de Ló em nossas vidas, escolher por vistas ou porque é agradável, não. Nós temos que escolher porque é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque aí nós não estamos, quando nós escolhemos no padrão de Ló, nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nossas vidas. E quanto tempo nós ficamos amarrados por causa de uma escolha do padrão de Ló? Porque eu escolhi pela minha alma, porque eu escolhi pelos meus olhos. E aí eu vou pagar aquela consequência, não tem jeito. E aí eu fico perdendo tempo. Deus podia me direcionar lá para frente. Por exemplo, o Pedro e a Alda, minha filha e meu futuro genro, eles vão se casar. Foi uma opção deles, eles estão em corte. Eles nunca se beijaram, todos os dois são virgens. Isso é bênção. Por quê? Porque quando eles se casarem, agora eles estão se conhecendo. Cada um sabe perfeitamente o que é o defeito um do outro. Eles não estão envolvidos fisicamente. Quando você se envolve fisicamente com outra pessoa, você perde a razão, você fica apaixonado, você fica louco, você não vê defeito nenhum. Não adianta ninguém falar para você porque você não vai ver. Agora não, eles estão se conhecendo, conhecendo as famílias, eles estão vendo os defeitos, estão já se... Olha, isso a gente não pode fazer, isso e tal. Entendeu? E aí Deus, quando se casarem, Deus vai direcionar como uma flecha para o alvo certo. Mas quando você mantém um relacionamento antes do casamento, você já entra para o casamento já ferido. Porque você estava tão apaixonado que você achou que era uma coisa e era outra. Quando você entrar, você vai descobrir que não era aquilo que você achou que era. E aí vem ferida. E aí vem frustração. Só que as minhas necessidades não é o meu marido que tem que suprir. As suas necessidades, marido, não é a sua mulher que tem que suprir. As nossas necessidades têm que ser supridas no Senhor. Eu, quando quero algo, quando o pastor Carlos faz algo que não me agrada, eu nem falo com ele, não. Eu vou aos pés do Senhor. E ele da mesma forma. Por quê? Porque se eu falar com ele que ele me desagradou, posso até criar uma contenda. E nós vamos discutir. E não vai resolver. Então eu vou direto ao amado da minha alma e me coloco diante dele e falo, Senhor, olha, o Carlos fez isso e isso, Senhor, isso me magoou, machucou meu coração, Senhor, fala o coração dele. Bastou. É assim que funciona, amado. Claro, todos nós temos carências, mas não é o meu marido que tem que preencher as minhas carências. Senão, você fica parecendo uma pulga num cachorro. Você vai estar sempre sugando o sangue dele. E aí,
a pulga nunca vai estar satisfeita, cada vez ela vai querer mais sangue. Então lance as tuas ansiedades, as tuas frustrações no Senhor, porque é só Ele que pode preencher esse vazião aí seu. Ele preenche o vazio de ser o meu Senhor e Salvador, mas tem outros que precisam ser preenchidos. Eu não posso esperar do meu marido ou da minha esposa aquilo que eu não tenho. Você quer que seu marido seja assim, um marido romântico, carinhoso? Você quer que a sua esposa seja uma esposa romântica, carinhosa? Leva o café na cama para ela. Leva o café na cama para ele. Deixe bilhetinho espalhado pela casa. Você vai ver. Eu tenho que fazer aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero que façam para mim, eu tenho que fazer para o outro. Que é para ele aprender. De repente, ele nunca teve isso. Você que entrou, você que não é de uma família que nasceu no lar evangélico, uma família evangélica. Você que começou depois de grande, você é aprendizado, não é? Então, casamento também é assim, é aprendizado. Você vai aprender que você tem que orar, você vai aprender que você tem que ler a palavra. E quanto mais eu buscar no Senhor, mais Ele vai me dar. Da mesma maneira, é com os nossos cônjuges. Eu quero que meu marido faça isso para mim, eu faço por ele primeiro. Porque isso vai tocar o coração dele. É assim que funciona. Nós temos que depender de Deus em tudo. Nas minhas escolhas, ou nas minhas decisões, né? Em tudo que eu faço, eu tenho que escolher e fazer pelo padrão de Deus, porque eu sou noiva. Noiva de Jesus, o Cordeiro Santo. E eu quero ir para as bodas do Cordeiro. Você com certeza também quer. Nós queremos nos encontrar lá, nessas bodas, não é? Então, mas para que nós possamos ir para esse casamento, nós temos que ter intimidade com o noivo, conhecer o noivo. Porque o alvo já está proposto, é o casamento. É a bodas do Cordeiro. Mas até chegar esse alvo dessas bodas, eu tenho que conhecer o noivo, eu tenho que ter intimidade com ele, eu tenho que fazer a vontade dele. Tudo isso faz parte do seu alvo. Porque se eu não for noiva, eu não vou casar com o Cordeiro. E para ser noivo, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que ter intimidade, eu tenho que andar no alvo que ele propôs para mim. Então, por isso que eu tenho que escolher pelo padrão de Deus, não pelo padrão de Ló, que é o padrão do mundo, que é o padrão do pecado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a escolher pelo Teu padrão. Nem sempre, Senhor, o que é bom e agradável vem do Senhor. Nos ensina a andar dentro da Tua vontade, a ser Tua noiva, a Te conhecer. Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento vindo do Seu trono, Senhor, para todas as coisas que precisamos escolher na nossa vida, Senhor. Nós não queremos ter o padrão de Ló em nós, Senhor. Nós queremos sim ter o Teu padrão. Nós queremos depender do Senhor.
porque nós queremos subir contigo para as bodas do Cordeiro. Senhor, nós sabemos que o Senhor está voltando, não sabemos quanto tempo tem, Pai, mas nós sabemos que não demora. E nós não queremos ficar aqui, Senhor. Nós não queremos ser daqueles, ó Pai, que lá em Apocalipse estão debaixo do altar, todo salpicado de sangue, Senhor. E a Tua palavra diz que aqueles pagaram com a própria vida, Senhor. Ó Deus, e aqueles que estão lá faz parte da Tua igreja, Senhor, porque o Senhor não está falando para o mundo, Deus. Mas nós queremos fazer parte, Senhor, da Tua noiva, a eleita, a Tua noiva linda, preciosa, a restaurada, a pura, a limpa, ataviada, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nós somos pequenos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê sabedoria para que possamos tomar as decisões dentro da Tua vontade. E, Senhor, que possamos aprender a esperar, Senhor, a Tua resposta nos questionamentos, na direção que pedimos ao Senhor, Pai. Fica conosco, Senhor, por amor do Seu Filho. Amém, Jesus. É isso aí, meu amado. De hoje em diante, tome as suas decisões para você chegar ao seu alvo, pelo padrão de Deus, não pelo padrão do mundo, não pelo padrão de Ló. Que o Senhor possa te abençoar muito, porque você é precioso, você é preciosa. E essa mensagem está gravada. E vai para o site www.amazongospel.com.